Bem, estamos aqui no primeiro Congresso Nacional Vida e Terapias Holísticas, nesse grande congresso, sem dúvida nenhuma. Eu sou o Flávio Chirol, e eu vou ficar com você um tempinho aqui falando a respeito de práticas naturais, de terapêuticas naturais aplicadas à oncologia. O objetivo desse nosso momento, desse nosso encontro aqui, é apresentar para vocês não só os avanços que o tratamento oncológico vem tendo, e o apoio que ele vem recebendo das terapias naturais, como também eu quero apresentar para você a minha experiência pessoal dentro desse ambiente, dentro desse meio, visto que eu já estou trabalhando especificamente com o paciente oncológico há aproximadamente 15 anos. Eu quero fazer uma pequena resenha histórica com vocês do que aconteceu comigo, tá? Logo que eu comecei a me dedicar às terapias naturais, isso já se vai lá pelos anos de 1975, por incrível que pareça, eu estava fazendo faculdade de engenharia nessa época. E a minha primeira aproximação foi com a medicina tradicional chinesa. Nesse primeiro encontro, nesse primeiro contato com a medicina tradicional chinesa, eu me deparei com um paradigma que até então era obviamente desconhecido por mim. Que todos os estados psicoemocionais, os estados emotivos de um indivíduo, eles são significativamente importantes para o bom ou mau funcionamento do nosso organismo. Existe também um outro axioma na medicina chinesa, que um organismo saudável, bem nutrido, com uma boa condição energética, ele consegue contemplar, consegue suportar, consegue sustentar, consegue dinamizar estados de consciência extremamente harmônicos, ordeiros e altruísticos. Então, a partir desse axioma, desse paradigma, eu comecei a fazer o meu trabalho, fazer a minha aproximação com o processo terapêutico. E eu ia precisar de um outro espaço neste evento só para contar essa história, mas isso não vem ao caso agora. O que eu chamo a atenção nessa minha história foi que ao longo de toda a minha vida, dentro do processo pessoal e também do processo filosófico e religioso, eu sempre andei em busca do Santo Graal, da Pedra Filosofal, do ouro alquímico, enfim, de todas essas possibilidades mágicas, de todas essas possibilidades milagrosas de fazer as coisas acontecerem ou no estalar de dedos ou numa simples imposição de mãos. Quando eu me deparei com a realidade, que foi a seguinte: as coisas não acontecem no estalar de dedos. Simplesmente colocar a mão não é suficiente para fazer com que as coisas aconteçam. E quando eu me aproximei do paciente oncológico, que é um paciente de altíssima complexidade, eu vi que minha maneira de ver a coisa até então era absolutamente insuficiente para fazer a abordagem. Tá, mas por que eu, formado em engenharia, começando a estudar medicina chinesa, fui me interessar pelo paciente oncológico? A coisa aconteceu da seguinte forma. Eu estava dando instrução numa instituição na cidade de Florianópolis, aqui de onde eu estou falando. Eu fui convidado para dar instrução através de um programa de atualização técnico-terapêutica promovido por aquela instituição, o Núcleo Espírita Nosso Lar, do qual eu sou voluntário até hoje. E a partir dessa aproximação eu comecei a olhar, a ter um olhar mais focado, um olhar mais crítico, mais observador. O que essas pessoas faziam nesse ambiente e cujo resultado sobre processos terapêuticos, processos patológicos, tinham tanta eficiência, sendo que eles só se utilizavam de processos energéticos, processos espirituais, chame como quiser, tá? Muito embora a instituição tenha uma vocação religiosa, mas não é essa a questão do foco da nossa conversa. O fato foi que, dando instrução, eu
obviamente, me aproximei dos dirigentes daquela instituição e comecei a aprender um pouco da metodologia, de toda a parte processual, de como se faz uma abordagem energética, de como se faz uma abordagem vibracional. E eu falei, pera um pouco, a coisa não é tão simples quanto parece. Não é simplesmente uma estaladinha de dedo e uma colocadinha de mão, que a coisa é um pouco mais complexa do que eu imaginava, né? do que eu imaginava até então. Bom, a partir dessa aproximação, eu passei cerca de 6 a 8 meses dando instrução para o pessoal dentro da área de terapia floral, cromoterapia, reiki, que eram umas práticas que eu vinha buscando, que eu vinha me interessando por elas, né? Então eu dava muito instrução técnica para as pessoas e muito pouco daquele conteúdo essencial. Eu confesso para vocês, eu não tinha. Eu tinha técnica, eu conhecia a teoria, eu tenho uma facilidade muito grande de aprender as coisas, né? As pessoas brincam, puxa, você é uma pessoa inteligente. Eu falei, não é que eu seja inteligente, eu sou uma pessoa curiosa. Tá? A minha curiosidade me leva a me colocar em contato com tudo aquilo que me encanta. Então, às vezes eu sei de coisas que às vezes as pessoas não sabem, não porque não tiveram oportunidade, é porque não tiveram a curiosidade de ir atrás. Com relação ao processo energético, isso me trouxe uma grande curiosidade, trouxe uma grande ânsia de, meu Deus do céu, realmente esse negócio funciona? Mas tem um pulo do gato aí, tem uma mágica atrás desse negócio. Porque não é possível as coisas acontecerem do jeito que acontecem, com essa sutileza, com essa filigrana. A coisa passou e eu amornei um pouco, porque eu estava envolvido muito mais com a parte pedagógica, de ensino nessa área. E foi num dia, no centro da cidade, eu cruzei com os dirigentes da instituição. Eu, efetivamente, com todo o zelo, com todo o carinho, com todo o amor que eu tenho por essas duas pessoas, que eu os considero do fundo do meu coração, que foi o irmão Álvaro e o irmão Adaleia. E o irmão Álvaro me deu de dedo assim, falou, escuta, afinal de contas, quando é que você vai lá pro CAPC? Centro de Apoio ao Paciente com Câncer. Pois é, eu tinha ido lá uma vez ou outra, mas não tinha dado muita atenção para coisa, porque a minha história era outra. Isso era uma quarta-feira. Eu falei, então tá, amanhã eu vou começar o trabalho. Que era uma quinta-feira. E eu fui para lá. Cheguei na quinta-feira, fui lá, me apresentei. Até então a coisa era um pouco mais fácil, o acesso ao trabalho lá era um pouquinho mais fácil e tal. E eu, de uma certa forma, eu cheguei com uma credencial. Eu já tinha uma aproximação com os dirigentes da casa, era instrutor, as pessoas já me conheciam eu tinha uma certa autoridade e até uma notoriedade dentro desse ambiente. Fui muitíssimo bem recebido e foram me abertas as portas para eu fazer alguns trabalhos iniciais, tomar contato com os trabalhos da casa. Foi aí que eu me aproximei do paciente oncológico. Até então a minha prática terapêutica era aquela prática mais simples, mais sutil. Era uma lombalgia, era um resfriado, uma gastroenterite, um distúrbio funcional, coisas que o valem. Coisa que a medicina chinesa faz com excelência, né? dentro de procedimentos mais simples. Bom, nessa história toda, voltando ao paciente oncológico, eu comecei a tomar contato com prontuários. E esses prontuários, além da nomenclatura mais complexa, uma nomenclatura mais específica, medicações com nomes que eu não tinha visto ainda, eu não tinha tomado, não conhecia aquele. E isso me trouxe muita curiosidade, porque eu entrei no sistema, ele já funcionando, e alguns pacientes vinham me dizer que tinham melhorado, que tinham feito, o médico estava bastante satisfeito com a evolução do seu caso, que a cirurgia tinha sido um sucesso, muito embora uma cirurgia de alto risco, e isso acontecia de forma recorrente. A análise dos prontuários e a minha interação assim próxima com esse paciente, eu comecei a traçar um perfil de como as coisas são feitas e quem é esse paciente.
Quem é o indivíduo que fica curado de uma doença de altíssima complexidade, cujo estigma é a morte? Como é que isso acontece? Qual é o segredo, qual é a mágica, qual é o milagre dessa história toda? Bem, foi aí que eu comecei agora a fazer, a metodizar, sistematizar o meu aprendizado e a minha aproximação com esse paciente. Bem, comecei a dar palestras, acompanhar os pacientes até um determinado momento do seu processo terapêutico, e eu sempre individualmente, em um grande grupo, recebendo feedback, recebendo essa realimentação das suas informações, e eu aos pouquinhos fui catalogando, fui fazendo as minhas anotações, preenchendo aquelas lacunas, aquelas zonas, aquelas áreas de sombra da qual eu não compreendia e não entendia. Então eu me reportei a 1975, quando pelas mãos do senhor Antônio Xavier, lá no interior de São Paulo, em Bauru, ele me deu as primeiras lições de medicina chinesa. E que foi aquilo que eu falei no começo da nossa história. Os estados psicoemocionais, eles modulam a nossa condição vibracional energética. Se isso fica muito tempo no nosso campo vibracional, isso acaba se instalando no nosso corpo físico. Existe uma modificação na nossa estrutura bioquímica e, posteriormente, existe uma modificação, uma adequação na estrutura molecular e celular de alguns tecidos para suportar e sustentar esses estados psicoemocionais. Naquela época, eu achava isso uma coisa absolutamente fantasiosa, uma coisa absolutamente sem qualquer tipo de paradigma sequer que pudesse sustentar alguma coisa dessa natureza. Mas isso já era dito há 6, 7 mil anos. Quem sou eu para ficar me confrontando com um conhecimento ancestral tão consistente que vinha dando certo ao longo da história? Eu só não entendi. Foi a minha convivência com esse paciente que me fez compreender na sua extensão e na sua integralidade exatamente este princípio. Os estados psicoemocionais, eu ouso ir um pouquinho adiante, os processos espirituais são responsáveis pela modificação e ou sustentação da nossa condição bioquímica e da alteração e ou manutenção dos tecidos que compõem os nossos órgãos e sistemas. Bem, a partir daí, eu dei realmente uma grande reviravolta em minha vida. Aí sim, eu comecei a realmente me aprofundar dos estudos. Então, esse momento agora, eu cheguei agora no momento da minha história, que eu estou compartilhando isso com você, que eu quero te convidar não a ficar focado no seu passado, mas daqui para frente comigo. Vamos adiante um pouquinho, vamos seguir em frente, que eu vou te contar algumas coisas que aconteceu comigo, algumas coisas que não estão nos livros. E eu quero dividir isso com você, eu quero compartilhar isso com você, eu quero passar todas essas informações para você, para que ao final dessa nossa conversa, se por alguma razão você se sentiu motivado ou pelo menos a ter as mesmas experiências que eu tive, enfim, eu vou estar à sua disposição. Esse momento, esse encontro nesse congresso é justamente para isso, para que a gente possa inclusive estreitar as nossas relações. E eu vou ficar à sua inteira disposição. Para que você entenda um pouco aonde eu quero chegar, eu quero fazer uma resenha histórica aqui de um minutinho a respeito da evolução do câncer no planeta Terra. Gente, o câncer é um comando informacional que existe dentro das nossas células. Todos nós temos esse comando. Tá? Eu vou usar uma palavra utilizada pelo Dr. Barzinski, um grande oncologista lá do Texas, que ele diz o seguinte: nós temos um oncogene, e esse oncogene é responsável por todo o nosso processo de evolução. As mutações que fomos sofrendo são responsáveis pelo nosso processo evolutivo. Tá? Quando esse processo, por alguma razão, ele sofre uma interferência, quer seja no âmbito bioquímico ou no âmbito psicoemocional,
ele alguma questão traumatizante, ele acaba sendo responsável não só por um processo de mutação, mas pelo aparecimento de um tumor. Então, como é que isso funciona? Então, desde o início da civilização humana, lá 12, 15 mil anos, já se tem registro de fósseis com características de aparecimento de tumor. A partir do ano 4000, mais ou menos, antes de Cristo, foi feito um papiro que depois foi descoberto por Edwin Smith, que passou a se chamar Papiro de Edwin Smith. Naquele documento faz-se o primeiro registro da existência de um processo nodular, um processo tumoral. Existiam outras coisas ali, encantamentos, enfeitiçamentos, fórmulas mágicas e outras coisas, dentre elas o conceito de tumor. Tá? A partir daí, a partir desse documento, é claro que esse é um documento emblemático, houveram outros, o processo da evolução, a medicina hipocrática, que separou os processos fisiológicos dos processos mágicos, religiosos, espirituais, né? O pai da medicina, que trouxe esse conceito de separação entre o que é fisiológico, o que é funcional, do que é emocional, do que é espiritual. Muito bem. E as coisas foram evoluindo ao longo do tempo. Pessoas como Madame Curie, na França, como Röntgen, na Alemanha, o inventor, descobridor do raio-x. Depois, na Segunda Guerra Mundial, o uso do gás mostarda como agente letal, né? Descobriu-se que a ação terapêutica daquele produto foi inclusive o que deu supostamente a origem da quimioterapia. Claro que depois as coisas foram evoluindo. O raio-x, que levava 30 minutos para se fazer uma chapa radiográfica, observou-se que aquele tipo de radiação, com aquela característica, agia sobre determinados tipos de tumores. Depois observou-se também que esse efeito do gás mostarda agia sobre processos linfáticos, daí o processo da quimioterapia. A partir de então, o avanço das cirurgias, o aparecimento dos processos de asepsia, as técnicas cirúrgicas mais modernas fizeram com que, a partir do final do século XIX, começo do século XX, no despertar do século XX, a doença passou a ser tratada de um jeito muito especializado, né? Lembrando que as duas primeiras cirurgias foi uma de tumor de estômago e o outro foi uma de mastectomia. Essas duas cirurgias foram que deram, assim, inicialmente, diferença de 1 ou 2 anos, no final do século XIX, começo do século XX, elas foram as responsáveis, foram emblemáticas como as primeiras cirurgias. A partir de então, o câncer foi sempre tratado de forma exclusivamente fisiológica e o processo de intervenção terapêutica, dentro do modelo clínico clássico vigente hoje, através da quimioterapia, da radioterapia, da cirurgia, de todas as intervenções e tudo mais, sempre levou o paciente a ficar encapsulado dentro de um ambiente eminentemente físico, eminentemente bioquímico, eminentemente radioterápico, né? E, bem, aí o avanço dessas técnicas nos leva hoje a engenharia genética, né? Que sem dúvida nenhuma trouxe os processos de quimioterapia, das intervenções terapêuticas, a um patamar de bastante segurança para o paciente. Mesmo assim, este grupo de pacientes, circunscrito exclusivamente nesse ambiente, apresenta um índice de mortalidade ainda bastante elevado. Comparado com o que tinha anteriormente, é evidente que os que vêm sobrevivendo aos avanços técnicos das intervenções terapêuticas é absolutamente indiscutível, não tenha dúvida nenhuma. Comparativamente com um outro grupo de pacientes que se serve
especificamente das técnicas clássicas de intervenção terapêutica disponíveis na rede hospitalar, né, na rede clínica, que se servem também de práticas terapêuticas complementares, estes pacientes apresentam uma característica que é absoluta, ela se aproxima muito de valores próximos de 90%. Eu ouso dizer isso não com qualquer, longe de qualquer arrobo de conhecimento ou vaidade, mas é por experiência, por observação, tá? Não só dentro do meu ambiente de trabalho, mas também pela minha relação com outros centros terapêuticos que fazem exatamente este tipo de abordagem no acolhimento ao paciente oncológico, tanto em consultório como em centros terapêuticos. Muito bem, estes pacientes que passam por esse acolhimento, que passam por esse ressignificando o que está acontecendo com ele naquele momento, são pacientes que apresentam, primeiro, uma diminuição na necessidade de drogas quimioterápicas, recuperação com mais celeridade nos efeitos colaterais de uma radioterapia. São pacientes que têm um processo na convalescência de um processo cirúrgico, ele tem uma maior rapidez no processo de cicatrização, na reestruturação de tecidos que eventualmente foram extirpados e precisam ser desenvolvidos, alguns que foram eventualmente transplantados, como é o caso de medula, por exemplo. Esses pacientes apresentam aceleram o seu processo de cura. E isso é indistinto, tanto nas mulheres quanto nos homens. Qual é o diferencial? Onde é que reside a mágica nessa história toda? A mágica está em que a intervenção terapêutica agora não é mais uma intervenção simples, uma imposição de mãos, um estalar de dedos. O profissional terapeuta ligado a este paciente, que é um paciente de altíssima complexidade, é um paciente que muitas vezes chega no seu consultório já com o passaporte carimbado, com a passagem só de ida. Muitas vezes ele já tem o estigma da morte estampado em sua face. E aí você tem que trazer o paciente para este ambiente agora, com todas as suas dores, com todas as suas dúvidas, com todas as suas incertezas, com todos os seus medos, com todos os seus rancores, com todos os seus ressentimentos, enfim, com tudo aquilo que tu imagina de sentimentos constrictivos e empedrados, rochosos, que você precisa transformar isso em lágrimas que dissolvem todos esses elementos. Entretanto, não basta você tirar o medo do indivíduo, você precisa colocar coragem. Não basta você tirar a tristeza do indivíduo, você tem que colocar alegria. Não basta você tirar do indivíduo o rancor e o ressentimento, você precisa colocar compreensão e esperança. Então, isso não é feito de uma forma simples quanto parece. O terapeuta que trabalha nesta área em particular precisa ser um terapeuta altamente especializado. Ele precisa ter um grau de competência bastante elevado. Você pode estar se perguntando, mas Flávio, você está falando dessa forma, você se comporta desse jeito? A resposta é sim, eu me comporto desse jeito. Diante do paciente, eu me coloco assim, de um jeito muito companheiro, muito comprometido com o seu processo. Quando eu não sei sobre o caso que ele está, sobre o seu caso em particular, eu vou para a prancheta. Quando eu falo vou para a prancheta é uma expressão da engenharia, né? Eu vou para o computador, eu vou para a pesquisa, vou para a literatura, eu vou trazer para mim elementos para que eu possa compreender o que está acontecendo bioquimicamente com ele. Quais são as áreas que estão sendo afetadas? Quais são os efeitos colaterais? Quais são os efeitos secundários daquele tratamento que ele está fazendo? Além do mais, eu tenho que, junto com isso, estabelecer nele o sentido da fé, o sentido da esperança, o sentido da confiança diante do que ele está vivendo.
Ele tem um médico. No nosso país existe uma legislação, eu não posso infringir essa legislação. Quem cuida da saúde dele, a parte fisiológica, é o médico, não sou eu. Eu vou dar o apoio terapêutico nele numa outra área, na área energética, na área emocional, na área espiritual, porque pode ser que role um lance desse aí. Então, se você não estiver preparado para isso, desculpa, eu vou falar uma coisa feia aqui, tu vai fazer merda. Tá bom? Na boa. Eu não vou mais falar nome feio, não. Mas é isso que acontece. Então, quando você se prepara para atender esse tipo de paciente, vai acontecer uma coisa muito legal, uma coisa muito bacana. Aqueles outros que vierem contigo para por uma outra situação, uma situação funcional qualquer, uma cardiopatia, um processo gástrico, um processo digestivo, um processo respiratório, alguma coisa assim, que se apresenta de forma aparentemente aguda, você pode utilizar os mesmos recursos interventivos para esse paciente. Você pode usar os mesmos recursos interventivos que você usa com o paciente oncológico. E aí vai acontecer uma coisa muito legal. Esse paciente que vem com você, uma situação aguda, uma situação mais amena, tá? Ele possivelmente, seria no futuro um paciente oncológico. Ele foi pego antes que a coisa aconteça, antes que o pau pegue. E a partir daí, a partir dessa visão, você tem uma excelência no trabalho terapêutico. Gravando. Bem, então eu estou me predispondo nesse momento a começar a contar para vocês como é que essa mágica funciona. E não é mágica, são coisas de Deus. E as coisas de Deus não são mágicas, as coisas de Deus são absolutamente naturais. Nessa orbe planetária onde vivemos, aqui no planeta Terra, nós passamos por um processo evolutivo. Tá? O processo evolutivo veio permitindo que as primeiras moléculas, os aminoácidos, as proteínas, elas foram evoluindo, a ponto de formar os primeiros organismos unicelulares com um grau de complexidade e organização. Bem, para que isso aconteça, para que isso funcione de um determinado jeito, é necessário que este organismo tenha na sua estrutura biofuncional, uma informação. A informação é a base estrutural, é a base de funcionamento de qualquer organismo, pode ser até de uma organização mesmo, de uma empresa, ou seja como for. Mas nós, eu, você, uma árvore, um elefante, uma taturana, uma lagartixa, uma ameba, todos nós precisamos de um determinado tipo, um quantum de informação para que a gente funcione de um determinado jeito. E como é que isso funciona? Qual é o meio pelo qual isso é gerenciado? Isso é gerenciado por um cérebro. Nós, em particular, nós temos aí, 100 bilhões de neurônios no nosso sistema nervoso. Nós temos o equivalente, a 100 trilhões, se você fizer fazendo as contas, 100 trilhões de sinapses, que são as comunicações existentes entre um neurônio e outro. Esse processo de comunicação entre um neurônio e o outro se dá por diferença de potencial elétrico. É assim que a ciência nos orienta, assim que a ciência nos explica, nos dá conta de como é feito o processamento dessas informações, o gerenciamento dessa cibernética humana. Muito bem. Então, desde um piscar de olhos, uma lágrima que cai, um suspiro de saudade, um sorriso de alegria, um ranger de dentes de ressentimento e raiva, existe um comando informacional gerenciando, processando, arquivando tudo isso que está acontecendo. E nós vamos construindo uma
uma história de alegria, de contentamento, de prosperidade, de altruísmo, de virtudes, de coisas que não são tão boas, de ressentimentos e mágoas, de medos, de incertezas e tudo mais. Ponto. Primeiro pressuposto. E agora eu vou bater de frente com alguns processos terapêuticos, tá? Mas essa é o meu ponto de vista, tá? O meu ponto de vista não é a suprema verdade. É apenas o meu ponto de vista. Cabe a você concordar ou não com ele. Primeiro pressuposto, que é o que eu adoto. Eu não tenho como modificar o passado. Não existe essa possibilidade. O que aconteceu hoje de manhã, ontem à tarde, há 10 anos atrás, ou há 2 ou 3 encarnações atrás, eu não tenho a menor ingerência sobre isso. Ter esta informação, bem, talvez seja importante, mas eu não consigo mudá-la. Agora, uma coisa eu consigo mudar. Uma coisa eu consigo transformar. Uma coisa está em minhas mãos. É o meu futuro. É o seu futuro. Você consegue modificá-lo. Com o quê? Com informação. Se você precisa fazer alguma coisa, após esse seminário, após essa palestra, eu vou te convidar para fazer algumas coisas. Então, você vai fazer se você quiser. Você vai fazer, mesmo que você, às vezes querendo, você não pode. Mesmo que você podendo, você não faz. Então, existe, a partir de agora, o segundo axioma. Eu não posso modificar o passado. E tudo eu posso modificar, mas eu posso modificar o futuro. Vai depender das minhas escolhas. Eu só quero o que eu posso. Nem tudo que eu quero, eu posso. Mas tudo que eu posso querer. Tá bom? Então esse é um postulado. Segundo postulado, a natureza não dá saltos. Portanto, não existe milagres. As coisas acontecem absolutamente, inexoravelmente, obedecendo rigidamente às leis naturais, às leis de Deus. Existe ordem no universo. O fato de você pedir, o fato de você implorar, o fato de você oferendar, o fato de você pagar dízimo, o fato de você o que você quiser, não muda a ordem natural das coisas. O que é que acontece de especial em todo esse enredado de coisas que eu falei há 3 segundos atrás? Tu te tornas mais lúcido para compreender a respeito das coisas de Deus. Isso é fato. Você fica preparado para as próximas etapas da sua vida. O que vai acontecer comigo daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, daqui a 10 anos, com base naquilo que eu estou fazendo comigo? Por exemplo, vamos imaginar que você não faça exercícios. Vamos imaginar que você não tenha uma alimentação legal. Vamos imaginar que você não hidrate bem o seu corpo. Vamos imaginar que você tenha o hábito contumaz de fumar. O equivalente a 10, 12 cigarros por dia. Eu garanto para você que você está próximo de 100%. Próximo de 100% de ter um problema cardiovascular. Isso é indiscutível. Dentre outras coisas. Tá? Então isso é uma possibilidade. Por outro lado, se a partir de agora você faz a seguinte opção, você faz uma escolha, isso você pode, porque você quer. Eu escolho a partir de hoje fazer exercício físico. Exercício físico moderado. Todo mundo aqui está autorizado. Vai, vamos para a rua. Eu brinco, vamos contar poste, vamos contar transformador, vai para a rua. Vai andar, vai se distrair um pouco. Coloca um fonezinho de ouvido com uma música da sua preferência. Coloca um fonezinho de ouvido hoje com palestras que te trazem inspiração, coisas boas. Com podcasts, está cheio na internet. Um clique você tem um monte, tá? À sua disposição. Hidrata bem o corpo. Procure ter uma alimentação saudável, uma alimentação regular e saudável. Coma pouco, aquém da sua fome. Procure não comer muito à noite. Procure ter uma noite de sono gostoso, repousante. Boa leitura antes de dormir, extremamente saudável. Oração matinal, extremamente saudável. Você está próximo de 100% de daqui a uns 10 anos você ter uma saúde muito boa. Você ter um envelhecimento extremamente saudável.
Porque não pensem vocês que ninguém vai ficar aqui para semente, tá? A nossa certidão de nascimento, a cada ano que passa, ela vai amarelando. Eu vi a minha outro dia, a minha já está amarela. São 60 anos de vida, eu tenho uma expectativa de mais 30 anos, mais ou menos isso. Então o meu projeto é para os próximos 30 anos. Então eu acredito que devo chegar até lá. Esse é o meu propósito. Então eu estou fazendo de tudo que eu posso, dentro das minhas possibilidades, dentro daquilo que é o meu querer e o meu poder, eu estou fazendo o que eu posso. Então isso é um pressuposto. Isso é um diagrama básico de como você deve se comportar. Deve ser um diagrama básico da sua experiência. Afinal de contas, eu vou dar orientação terapêutica para esse, aquele ou aquele outro, tá? Quais são as minhas experiências com relação a essa instrução terapêutica que eu estou passando? Eu tenho uma vivência, né? Eu tenho um amigo que é um colega, um querido, que ele trabalha com estética, ele faz acupuntura estética e além de fumar ele é obeso, né? Então eu fico imaginando quais são os seus clientes, qual é o tipo de cliente que você tem. E eu sacaneio mesmo com ele, né? Você não devia fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não tem autoridade para falar sobre esse assunto. Porque você é obeso e fuma. Então a tua pele é feia e você é gordo. Pronto, acabou, tá feito o carreto. Tá? Eu não estou aqui, não estou fazendo nenhum tipo de sendo preconceituoso com as pessoas. Deus me livre, jamais. Tá? Mas se você orienta as pessoas, puxa vida, você tem que dar exemplo, cara. Não estou dizendo aqui para ninguém ser perfeito, para ninguém sair daqui desse congresso, ao final desse congresso ou ao final dessa palestra, agora daqui para frente eu vou fazer xixi e vai sair água benta. Não é essa a questão. Ponto. Então, entrando no processo terapêutico especificamente, as conexões neurais, elas guardam um conteúdo informacional. Cada área do nosso corpo armazena um tipo de emoção e sentimento, e as informações ali armazenadas são responsáveis pelo bom ou mau funcionamento do nosso organismo. Curto e grosso, simples e objetivo. Porém, é simples, mas não é fácil. Eu estou usando uma frase aqui do meu querido professor Érico Rocha. É simples, mas não é fácil. Tá? Então, eu vou pegar três movimentos terapêuticos que são bem poderosos, né? Um mais consistente, um intermediário e um mais sutil, que os três trabalham com processos informacionais. E aí eu vou te ajustar para cada uma dessas técnicas, e depois você faz uma extrapolação para aquilo que você faz. A primeira técnica é que está focada na medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, ela se baseia no princípio do equilíbrio das forças compensadas dentro do nosso organismo, que são aquelas forças mais Yang, mais Yin. Eu não vou entrar no detalhamento desses elementos, porque não é o objetivo fim dessa nossa palestra. Mas os aspectos Yang são todos aqueles aspectos vibrantes, para fora, solares, iluminados, e os aspectos Yin são aqueles aspectos mais frios, mais morninhos, com menor movimento, mais constrictivo. Então esse aspecto do Yang e do Yin, do Yin e do Yang, e essa inter-relação dessas duas forças produz um equilíbrio dinâmico capaz de produzir uma manifestação orgânica. Então, dentro desse contexto, existe um conjunto de órgãos que funcionam, órgãos e vísceras, que funcionam ordenadamente, obedecendo um comando central, que é o nosso comando psíquico, que são os nossos inputs neurais, mentais, psíquicos e emocionais. Tá certo? Na medida em que eu me alimento adequadamente, respiro adequadamente, vai acontecer uma coisa muito interessante. No alimento que como e no ar que respiro, existe um componente que é a energia vital. É algo que transcende um pouco o nosso entendimento, mas é aquilo que está impregnado nas moléculas, do alimento que comemos, e ao ingerirmos esse fracionamento, essa quebra, essa separação
desses pedacinhos, essa fragmentação, vai sobrar um quantum de energia, um quantum de uma essência, de uma substância, entre aspas, que é capaz de fazer com que seja produzido no meu corpo sangue, e esse sangue, esse fluido, carrega todo esse conteúdo energético e nutricional para fazer o bom funcionamento dos meus órgãos e das minhas vísceras. A partir desse bom funcionamento dos órgãos e das vísceras, eu tenho todo o meu psiquismo, todo o meu processo emocional em equilíbrio. Eu sou uma pessoa serena, eu sou uma pessoa que tem um conteúdo de alegria, eu tenho decisão, centramento, assertividade, um grau temperado de coragem e de destemor, né? Eu não estou falando da estupidez, de se atirar pela janela sem consequência, não é isso. Eu tenho uma boa capacidade de compreensão e entendimento das coisas. Isto é a utopia, isto é o ideal. Só que isso não acontece. Por quê? Porque existe uma série de fatores que impedem que isso aconteça. Então, o que nós fazemos na medicina chinesa? Um dos instrumentos para o processo terapêutico é a utilização das agulhas, é a inserção de um instrumento perfurante. Existem outras modalidades que dão acesso a essa área, mas como é do conhecimento coletivo, a agulha ela é emblemática, ela é clássica. Ao introduzir a agulha em determinados pontos do corpo, eu vou modular o movimento, o fluxo dessa energia, desse chi, desse conteúdo vital, dessa força vital, capaz de fazer com que o meu corpo se sustente, se movimente. Posso propor também, dentro do arcabouço terapêutico, eu posso propor uma dieta, posso propor uma fitoterapia, posso propor alguns exercícios, enfim, tudo que tem o sentido de juntar aquilo que é psíquico, é espiritual, com aquilo que é funcional, estrutural, funcional. Então, a amálgama que faz esse entrelaçamento agora é a energia. Então, a partir do momento que deixa de existir energia dentro de um sistema, simplesmente o trabalho cessa, aquilo que é um conteúdo psíquico, emocional, espiritual se esvai e o corpo passa para o processo, volta ao seu local primitivo, volta para a Terra. É o sentido transcendente da morte. Bem, para que este indivíduo funcione articuladamente, eu preciso trazer do conteúdo psicoemocional dele todas as informações para o bom funcionamento do meu corpo. Então, se eu tiver ajustado psiquicamente com a minha fisiologia, eu vou ser uma pessoa saudável. Então, agora eu estou falando de proposição. Afinal de contas, o que eu vim fazer nesta vida? Qual é a razão da minha existência? Se eu não sei qual é a razão da minha existência, eu tenho que ter um indício. Qual é o indício de que a razão da minha existência está sendo contemplada? Eu não estou fazendo juízo de valor. Por favor. Tá? Olhe para você. Agora, nesse momento, faça a seguinte pergunta para você. Você faz o que você gosta? Você gosta do que você faz? Aquilo que você faz e aquilo que você gosta está te remunerando com algo que seja efetivamente justo? Com base nesses dois pressupostos, você se sente feliz? As suas relações interpessoais são relações suaves? As suas relações afetivas são relações suaves? Muito bem. Teria mais uma série de umas 8 ou 10 perguntas aqui, mas isso eu acho que basta. Se você respondeu sim para todas essas perguntas, eu me sinto perfeitamente tranquilo para afirmar: você está no caminho certo. Você está conectado com seus propósitos de vida. Todas as suas virtudes estão sendo manifestadas plenamente. Beleza? Se por alguma razão você respondeu não para uma ou duas dessas perguntas, olha, está acontecendo alguma coisa errada contigo, tá? Pode começar a pensar em mudar de rumo. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai continuar obtendo sempre os mesmos resultados. Isto é inexorável. Então,
a partir dessa condição, eu estou falando de propósito de vida. Então, eu olhei para a medicina chinesa nesse contexto. Eu vou olhar agora para a informação. Eu vou entrar no contexto da cromoterapia. A cromoterapia, eu acredito que todos vocês que estão participando desse congresso, pelo menos têm uma noção do que seja a cromoterapia. É uma técnica onde a gente utiliza os influxos luminosos para produzir uma ação terapêutica específica. Essas luzes podem ser luzes de forma natural, utilizando refletores da luz solar e cromatizados, ou luzes artificiais com frequências de corte muito bem feitas, né? E elas são aplicadas em determinadas áreas do nosso corpo. Especificamente, dentre as inúmeras técnicas que a cromoterapia utiliza, uma delas é a utilizada nos nossos centros de força. Os nossos centros de força estão muito próximos da linha média do nosso corpo, tanto na parte dianteira quanto na parte traseira. Tá? Dianteira e traseira parece aquela coisa de avião, né? Mas é para todo mundo entender. Anterior e posterior. Então, na linha média do nosso corpo, nós temos conectores denominados vórtices ou centros de força ou chakras, que estão em determinadas áreas do nosso corpo, em determinados pontos, regiões muito bem marcadas do nosso corpo, e cada uma dessas regiões existe um link com o sistema de secreção endócrina, as nossas glândulas de secreção endócrina. Essas glândulas, elas são responsáveis pela produção de hormônios, e os hormônios são os mediadores do nosso processo bioquímico. São aquelas substâncias que são os facilitadores do nosso processo bioquímico. Muito bem. Então, nós temos vários hormônios. Nós temos a adrenalina, nós temos a timosina, nós temos os T3 e T4 da tireoide, nós temos a insulina do baço, nós temos os hormônios hipofisários, enfim, todo um conjunto de substâncias secretadas por essas glândulas e que elas são utilizadas para o processamento informacional, vou repetir, o processamento informacional dos nossos sistemas. Pois muito bem, meus caros telespectadores, a terapia utilizando as cores agora, ela vai permitir que a intervenção terapêutica agora comece a colocar dentro do sistema informação. A medicina chinesa, como eu falei, ela está muito calçada, muito ajustada aos propósitos de nossa alma. É uma terapêutica quando tratada de forma específica, claro, obedecendo o pressuposto filosófico chinês, a gente chega a esse nível, tá? Essa excelência no trabalho. A cromoterapia também se prestaria a isso, utilizando os recursos da cromocultura, mas especificamente eu quero chamar a atenção para o processo da informação. Cada área do nosso corpo, cada um dos nossos centros de força, cada um dos nossos chakras são, eu vou usar um termo radiotécnico aqui, são antenas, tá? Para que fique claro, né? São antenas e elas estão ajustadas, são afinadas num determinado tipo de padrão frequencial, cujas vibrações informacionais que chegam até aquela área são perfeitamente capturadas e assimiladas. E existe uma ambiguidade, existe uma dualidade nesse processo receptivo. Eu vou dar um exemplo claro e é fácil. O plexo solar, que está aqui nessa região aqui, ele está diretamente ligado ao nosso processo digestivo, que é o relativo ao baço, pâncreas, ao nosso processo digestivo. Então, todas as vezes que o ambiente, por alguma razão, me traz algum sentido de preocupação, de alguns pensamentos obsessivos, de pensamentos reincidentes, de algumas questões de incerteza e dúvida, aquela coisa, o preocupado mesmo, este centro de força, ele consegue capturar, ele consegue receber essas informações e processá-las perfeitamente dentro do órgão
para fazer com que ele funcione de um determinado jeito, ajustado ao sentido de preocupação. Por outro lado, se o ambiente que me cerca, ele me induz, me traz um sentido de calma, de serenidade, de visão estratégica, eu estou seguro dentro dessa situação, este centro de força recebe estas informações e faz com que o órgão funcione ajustado a esse tipo de informação. Beleza? Muito bem. Especificamente, ele trabalha numa banda de frequência muito bem ajustada. Essa banda de frequência é de aproximadamente 600 nanômetros. Eu estou dando um número para vocês. Eu estou dando um número de um comprimento de onda, estou dando um número de uma possibilidade frequencial, vibracional, que está ajustado a essa banda de frequência, que é mais ou menos próximo da cor amarela. Tá? Mais ou menos nesse espectro frequencial. Tá bom? Assim como mais baixo, por exemplo, na região básica, na região perineal, a cor é vermelha, um pouquinho mais para cima a cor laranja, a cor amarela, a cor verde, azul, azul escuro e a violeta. Então esses padrões frequenciais, eles estão muito bem ajustados ao tamanho de algumas estruturas celulares que vibram nessa frequência. Olha que coisa maluca, gente. Eu não estou falando de nada transcendente, eu estou falando de fisiologia. A partir do momento que você olha para você vê o processo terapêutico com esse olhar, você passa a ter muito mais competência para ajustar a terapêutica com aquele paciente. Tá? Imagine isso em um paciente oncológico. Imagine isso numa pessoa que vive com dúvidas e incertezas, que vive com medo, que vive extremamente preocupada, que vive culpada por que chegou nessa condição. Então você começar a introduzir informações modificadas, retirando aquela que não presta mais, e introduzindo informações modificadoras, informações que sejam altruísticas, dinamizadoras e reestruturadoras do funcionamento daquela área, daquele órgão, e assim facilitando o trabalho clínico, fazendo com que aquele tumor deixe de ter a sua ação, deixe de ter a sua função. Tá? Eu poderia dissertar todos eles aqui. Inclusive depois, se você assim preferir, eu vou deixar um texto mais explicitado sobre isso aí, como um bônus para você, que é um material ligado a esse conceito, para que você possa estudar, para que você possa curtir isso aí numa boa, tranquila. Não faço questão, é um presente que eu mando para vocês, dentre os outros que eu já disponibilizei para vocês. Muito bem? Então, agora eu vou para uma outra área terapêutica. Eu separei essas três porque essas três são emblemáticas, tá? Eu poderia citar aqui, por exemplo, a terapia floral, que ela entra muito bem nisso aqui. A arte-terapia também, que é outra técnica terapêutica fantástica, e vai por aí afora. Mas eu vou passar agora só falar um pouquinho a respeito do Reiki, porque quem vai falar com excelência sobre isso é o querido Johnny DeCarli, que fala com uma plena e total propriedade. Eu tenho a minha formação, sou mestre de Reiki, da linhagem tradicional, e nessa minha história do aprendizado da técnica, eu sempre acreditei, porque me disseram isso, e eu acabei acreditando que era verdade e depois fui ver que não era. Que só basta pôr a mão que a coisa funciona. Só basta colocar a mão que o universo se incumbe de fazer o resto. Pois é, a minha experiência não demonstra isso. A experiência dos antigos professores, desde a época do mestre Sui, no início do seu trabalho, os seus antecessores, que descreveram a origem dessa técnica, da imposição de mãos e da transferência de energia por diferença de potencial elétrico, tá? Isso já vinha sendo descrito há muitos e muitos anos. Como isso veio para o Brasil? Passou pelos Estados Unidos. E quando passa por lá, existe uma natural... como é que eu vou te explicar para vocês para não chocá-los? Existe uma natural pasteurização no negócio. Vocês colocam aqui numa embalaginha longa-vida e tal, simplificam um pouco as coisas e depois distribuem isso aí pelo mundo. Então, foi através desse mecanismo que eu conheci o Reiki. Depois eu fui estudar de um outro jeito e agora
estou compartilhando com vocês que o processo de imposição de mãos aos moldes da cromoterapia coloca no lugar, atenção, coloca no lugar, principalmente da área afetada, da área tumoral, o que a gente chama de substantivo. Em magia cerimonial, toda vez que você vai executar um ato magístico, existem duas coisas importantes que devem ser utilizadas com excelência. São os verbos e os substantivos. Isso é motivo para uma outra conversa num outro momento. O substantivo é algo concreto, é algo, amor, coragem, discernimento, perdão, centramento, ímpeto. Tudo isso é substantivo. Tá? Não existe nada mais poderoso que a técnica do Reiki ou a técnica de imposição de mãos para eu precipitar, coagular, falando alquimicamente, um substantivo numa área afetada. Através de técnicas terapêuticas eu vou processando, vou removendo daquela área todas aquelas mazelas e todos aqueles elementos emocionais e psicoespirituais ali envolvidos, e depois eu começo a precipitar um substantivo. Só mesmo a imposição de mãos, com o meu pensamento, com a minha atitude mental propositiva sobre aquela área, faz com que se coagule, se precipite, se condense, solidifique uma forma substantivada de um estado psicoemocional virtuoso e altruístico. Tá chocado? Tá impressionado? Experimenta. Você não é praticante de Reiki? Você não é praticante de cromoterapia? Você não pratica medicina tradicional chinesa? Não é acupunturista? Eu não gosto dessa palavra acupunturista, eu acho uma simplificação. Experimenta. Você vai ver o que vai acontecer. O resultado de que pacientes de alta complexidade trazem consigo, não é só o paciente oncológico especificamente, não, o paciente tumoral, que tem um conjunto de células oncogenética com transformação oncogenética, mas outros pacientes também de alta complexidade, seja eles quais forem. Então, o cardiopata, por exemplo, que é um paciente que carrega um tipo de informação no sistema circulatório dele extremamente complicada. Tá? Eu não vou dar diagnóstico aqui, não vou dar a dica, simplesmente para não simplificar o processo, não é essa questão. Mas aí, a hora que você começa a chamar o indivíduo para o seu propósito de vida, identifica que existem algumas questões ali que são substantivas, de rancor, ressentimento, mágoa, ódio, dúvida, incerteza, preocupação, entristecimento, que são substantivos que estão ali. Crie uma ação terapêutica que os desestabilize, que os desvitalize. Comece a passar uma informação para dentro do sistema de que ele deve funcionar de um outro jeito. Ele começa a se reestruturar para isso. A partir daí, você começa a precipitar alguns substantivos. Outros agora: coragem, discernimento, perdão, compreensão, amor, coragem, ousadia, assertividade. Então, são substantivos que, quando colocados dentro de um sistema, agora em condições já equilibradas, eles conseguem fazer o seu processamento de uma maneira muito tranquila. Então, eu acredito que essa ideia, né, simplificando e sistematizando, o indivíduo que tem uma doença de alta complexidade, ele fatalmente, na maioria esmagadora da sua história, ele está ele está desconectado do seu propósito de vida. Isso é tranquilo. Porque o indivíduo que está conectado com o seu propósito de vida é uma pessoa saudável, naturalmente saudável, é uma pessoa vigorosa, uma pessoa com alto índice imunológico. Tá? Uma pessoa desconectada do seu propósito de vida já tem todas essas questões. Baixa do sistema imunológico, mau funcionamento de algumas áreas do seu corpo, problemas de ordem comportamental e relacional de toda a ordem. Isso é um espaço aberto para o aprofundamento, o aprimoramento, a aclimatação de doenças crônicas e ou degenerativas. Bem, a partir desse momento, o caminho de volta, eu não tenho como mudar o passado.
Eu já fumei um montão de cigarro. Eu já bebi o que tinha que beber. Eu já cheirei o que tinha que cheirar. Eu já comi errado o que tinha que comer. Da agora para frente, o que dá para fazer daqui para frente? Com base naquilo que eu tenho. É daqui que eu tenho que partir. Eu não posso partir, eu não sou hoje um indivíduo extremamente saudável. Eu tenho algumas limitações enquanto paciente oncológico. Eu já passei por algumas mazelas. Tá? E é daqui para frente que eu vou. Então eu me reconectar com o meu propósito de vida. Eu estabelecer reconhecer aqueles substantivos que não são tão bons para mim, removê-los, ressignificá-los, tá? Através de processo informacional, de desestruturação dessas informações, desses substantivos que não são tão legais, e a precipitação, a coagulação, a imantação, a solidificação de novas informações, de novos substantivos. A partir daí, você vai se divertir, você vai dar risada, você vai compartilhar com o seu cliente, com o seu paciente, os seus mais profundos sentimentos. Primeiro, sentimento de gratidão, por você participar da vida dele, por você ter sido corresponsável pelo processo de cura, de você ter sido aquele facilitador das coisas legais que estão acontecendo com ele, de você gerenciar tudo isso de forma administrativa, ser um gerentão do processo. Tá? E quando você olha por esse lado, você não carrega dó, você não carrega aquele sentimento de piedade, de querer passar a mão na cabeça da pessoa. Muito pelo contrário, você se torna uma pessoa misericordiosa, sem dúvida, mas enérgico, duro, severo, impetuoso, assertivo. Você faz com você aquilo que você orienta que seja feito com ele. Aí eu tenho certeza absoluta que você vai estar no caminho bem legal. Pois é, pessoal, eu contei um pouquinho para vocês das minhas verdades. Eu contei para vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha. Eu não comecei sabendo, eu não comecei no topo, né? O respeito que eu tenho hoje pelos meus clientes, eu procuro conservá-los. É o bem mais precioso que eu tenho, é a autoridade junto aos meus clientes. Isso eu não abro mão. Eu faço questão de manter-me em alta nesse quesito. Tá? Eu estou falando isso para você e quero que isso fique gravado na sua mente como uma palavra minha, como uma sugestão minha. Eu quero continuar recebendo dos meus clientes, dos meus pacientes, o mais profundo respeito. Eu quero que eles tenham muita confiança em mim, plena confiança em mim. Que no momento de eventual aflição, no momento de necessidade, que eles possam recorrer a mim com tranquilidade. E quando isso acontece, eu tenho que estar preparado para poder auxiliá-los. Com uma condição, com conhecimento, com assertividade. Se eu não puder fazer no momento, dizer que você vai se empenhar, digo que vou me empenhar no sentido de poder ajudá-lo da melhor maneira possível, mas que estou sempre junto. E aí chegou meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã, que é a hora que você vai dormir. E a hora que você coloca a cabeça no travesseiro, que você vai fazer a sua oração final do dia. Se você estiver mais ou menos cansado, é capaz que você leia umas 2 ou 3 páginas de um bom livro. Senão o que nos resta é uma oração de muito obrigado pelo dia que foi, pelo dia que passou, né? E a certeza, a confiança do dever cumprido. Pai de amor, bondade e misericórdia, eu me recolho nesse momento, vou para o repouso e eu espero que amanhã possa ser um novo dia, um dia de recomeço, um dia de novas descobertas, de novos desafios, de novas propostas. E que eu aguardar amanhã, eu possa ser merecedor da sua graça, possa ser merecedor da sua inspiração, possa ser merecedor de obrar em teu santo nome. Assim eu exercito a minha espiritualidade, assim eu exercito a minha religiosidade, assim eu cultivo as minhas verdades. Eu fico muito grato pelo fato de vocês terem me ouvido,
de vocês terem me assistido até agora. Eu acredito que passei um pouquinho do tempo, mas eu estarei sempre à disposição de vocês. Eu sei que são muitas pessoas que estão nos assistindo neste momento e que esteja sempre conosco, entre em contato com a gente, passa um e-mail, conta uma história para mim, entra no meu Facebook, tá? Eu não tenho eu não faço nenhum tipo de restrição a ninguém, tá? Eu desejo a todos vocês muita saúde, muita alegria, muito contentamento, muita prosperidade na vida de cada um, muito bem-querer, muitas boas oportunidades e, por que não dizer, muita sorte. Obrigado, fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau.